Oi, gente. Eu andei dando uma pesquisada na internet atrás de algum vídeo que explicasse tudo aquilo, né, que englobasse tudo aquilo que o Clay explicou, mas infelizmente com todos aqueles detalhes que ele vai cobrar em prova, né, eu não encontrei. Então decidi fazer esse vídeo aqui bem simplesinho, super básico mesmo, certo? A gente não vai se aprofundar muito, só para a gente saber o nome das estruturas, né, de que certamente serão cobradas aí nos exames que virão pela frente, tá bom? Nesse primeiro momento aqui, eu não vou falar daqueles dutos e tal que ele deu na aula de hoje, tá certo? Vou falar mais das estruturas maiores e tal, e posteriormente eu já faço, caso eu não encontre um vídeo falando direitinho aí dos dutos hepáticos, né, e tal, aí eu faço também um outro, tá bom? Então vamos começar aqui. O sistema digestório, ele tem início na boca, né? O primeiro ponto aqui, tá certo? É o que se chama de vestíbulo da boca, tá bom? Que é esse que fica entre os lábios, né? Onde tem a parte de lábio e bochecha, que entra em contato com os dentes. O espaço que fica entre os dentes e a bochecha e os lábios é o que é chamado de vestíbulo da boca, tá certo? E também aqui tem a cavidade bucal ou cavidade oral, certo? Essas setinhas aí eu não coloquei os nomes justamente para, na medida que vocês forem vendo o vídeo, vocês vão anotando. Eu vou mandar o arquivo dessa imagem aqui para vocês, e aí vocês vão colocando o nome das estruturas, tá bom? Então, quando o alimento entra aqui, que ele passa pelo vestíbulo da boca, né? Os dentes aqui, que são os incisivos, os primeiros, eles vão cortar esse alimento, né? Depois que o alimento entra já cortado, ele vai passar pelos caninos, e os caninos vão perfurar esse alimento, deixando ele ainda mais preparado, né? E um pouco mais para trás, os dentes molares e pré-molares vão triturar esse alimento, né? Vão amassá-lo bastante. Durante todo esse processo, a língua ela vai ficar jogando o alimento de um lado para o outro, tá bom? Para ajudar na mastigação, certo? E também para detectar se não há nada de errado com aquele alimento. Porque se a língua identificar que o alimento está podre, que ele não tá bom para consumo, né? Ela dá o sinal para que a gente coloque essa comida para fora, tá bom? E além disso, a língua também vai ter a função de ajudar na deglutição, né? Ajudar a gente a engolir esse alimento, tá bom? Durante esse processo de mastigação, as glândulas salivares elas vão soltando algumas enzimas já para começar o processo de digestão aqui mesmo, dentro da cavidade oral. A digestão ela não começa lá no estômago, ela já começa na boca. Na cavidade oral, o que é que vai acontecer? As glândulas salivares elas vão liberar algumas enzimas, principalmente a aminase e a pitialina. E aí essas enzimas elas vão começar já a quebrar aqui carboidrato e tal, e também, né, a saliva ela vai umedecer essa comida para que ela já desça por aqui, ó, em forma de bolo alimentar. O primeiro ponto aonde ela vai passar, depois que saiu da cavidade bucal, aí passou aqui do palato duro, palato mole, certo? Que é tipo o céu da boca, que a gente chama de palato duro. Um pouco mais para trás, perto da campainha, né, é o palato mole, tá bom? E aí, que é a úvula, né, a campainha. Pronto. Quando ele passou aqui da úvula, ele chegou o quê? Nessa outra estrutura aqui, que é justamente a faringe. Certo? A faringe ela é uma estrutura mista, ela vai atender tanto às necessidades do sistema respiratório, né, com passagem de ar, como também do sistema digestório, com a passagem de alimento e de líquidos, né, que nós venhamos a ingerir. Então, a partir do momento que o alimento passou da úvula e chegou na faringe, que ele vai descer aqui, ó, aí bem aqui, ó, a gente tem justamente a epiglote. Essa epiglote, quando o alimento passa, ela desce e fecha essa entrada aqui, ó, que é justamente a entrada da laringe, tá bom? Aqui é a laringe. Aqui é onde vai estar as cordas vocais e tal. E é o canal que vai levar aí para a traqueia, né, e consequentemente para as vias respiratórias. Então, por isso que a epiglote fecha aqui, justamente para que nós não tenhamos engasgo e para que alimento não acabe indo para as vias respiratórias, porque o caminho que ele deve fazer é qual? Esse aqui, ó. Ele vai seguir esse tubo aqui, que é o esôfago, tá bom?
Quando ele chega aqui ao final do esôfago, bem aqui, ó, a gente vai ter, né, como foi já dito pelo Clay, né, a válvula cárdia, que nós também podemos chamar de osteocárdio, ou também podemos chamar de esfíncter esofágico inferior, tá bom? Mas aí vamos manter o que o Clay passou para a gente, né, de que chamá-lo de válvula cárdia. Então aqui, depois que o alimento passa da válvula cárdia, ele vai entrar aqui no estômago, aonde o processo de digestão vai continuar, tá bom? Aqui o estômago ele vai funcionar como um liquidificador, ele vai triturar ainda mais esses alimentos para que eles possam ser processados pelo restante do caminho, tá bom? Do tubo digestivo. Então aqui o estômago é importante a gente frisar, eu não coloquei aqui as setinhas, né? Mas vocês têm que se ligar de que essa parte aqui superior é o fundo do estômago, tá bom? O restante aqui é o corpo do estômago e bem aqui nessa parte de baixo, né, nós temos o antro pilórico, tá bom? E aqui coladinho com o antro pilórico, entre o antro pilórico e o duodeno, a gente vai ter outro esfíncter, né? Ou válvula, né? Que vai ser a válvula pilórica ou piloro, tá bom? É a válvula pilórica que vai ligar o antro pilórico, né? Que fica aqui no chão do estômago, digamos assim, né? Ao duodeno, tá bom? Quando o alimento sai daqui, depois de sofrer a ação de suco gástrico, né? Tal que esse suco gástrico é feito aí com os ácidos que são produzidos aí pelas células do estômago, né? E aí ele vai seguir aqui na frente, já na forma, ele sai daqui, ele não é mais bolo alimentar, ele já vai entrar aqui na forma de quimo, né? O quimo já é o quê? O bolo alimentar que desceu pelo esôfago e no estômago ele foi transformado, ele foi processado para que aqui a partir do duodeno ele já passe por um outro processamento para poder ter os nutrientes absorvidos. Então o que é que vai acontecer aqui no duodeno? Quando esse bolo alimentar, já chamado quimo, chega ao duodeno, né, que ele fica aqui logo no começo, passa-se a mensagem para o fígado produzir bile, né, e para o pâncreas produzir cloreto de sódio e também os sucos pancreáticos. A bile, ela vai servir para quê? Esse quimo, quando ele chega aqui, ele chega muito ácido e também muito engordurado. Então a bile ela vai diminuir essa gordura, ela vai diluir essa gordura para facilitar que ela seja absorvida pelo intestino delgado, né? E o pâncreas ele vai secretar bicarbonato de sódio, que vai fazer o quê? Quando o bicarbonato de sódio entrar em contato com o quimo, que ainda está muito ácido por causa da acidez do estômago, ele vai deixar esse bolo mais alcalino, né? Que quer dizer o quê? Ele vai perder aí muito da sua acidez, né? Ele vai ficar menos ácido, para que o restante do percurso não sofra o efeito dessa acidez, porque o estômago está preparado para acidez, mas o duodeno, o jejuno, o íleo, né? O restante não. Então é por isso que o pâncreas secreta bicarbonato de sódio e lança no duodeno, para que o quimo perca essa acidez. E também ele lança os sucos pancreáticos, né? Que esses sucos eles vão fazer o que? Eles vão continuar aí a quebra das proteínas, dos carboidratos e tal, para que eles se processem mais ainda e facilite a absorção pelo intestino delgado, tá bom? Então é importante frisar de que o órgão aqui do sistema digestório, que é o maior responsável pela digestão, é o duodeno, certo? Ele é responsável por mais ou menos uns 80% da digestão. O restante foi feito lá no estômago, né, e na boca da gente, tá bom? Mas o duodeno é quem faz a maior parte do trabalho mesmo para deixar esse alimento preparado para ser absorvido. Então, depois que o quimo perdeu a acidez, né, assim, foi diminuído bastante a acidez dele, e ele teve aí as enzimas, né, que estão ali no duodeno, quebraram as proteínas, quebraram os carboidratos para poder facilitar a sua absorção, né? Esse bolo desce para o jejuno. Aí aqui no jejuno é que vai acontecer a absorção de todos os nutrientes, da água, né? Que também
pode ser bebida, né, e dos líquidos e tal. Depois que ele sai daqui do jejum, que ele faz todo esse caminho onde ele vai sendo absorvido, ele segue aqui pelo íleo, e do íleo ele passa para o intestino grosso. Essa parte de baixo aqui, esse apêndice, né, ele não poderia ter outro nome, é o apêndice mesmo da gente, que fica na ponta do intestino grosso. E essa partezinha aqui que fica abaixo do íleo, tá bom? O íleo é aqui, ó. Aí essa parte que fica abaixo é o que é chamado de seco, certo? Tanto que essa união aqui, essa região é chamada de íleo secal, tá bom? Justamente porque é a união do íleo com o seco. Depois que o alimento chega aqui, ele já não é mais o quimo que saiu lá do duodeno e que foi perdendo nutrientes aqui dentro do intestino delgado, né? Dentro do jejum. Quando ele chega aqui no íleo, para que ele passa para o intestino grosso, ele já é quilo, não é mais quimo. O quilo é justamente o bolo alimentar que já não tem mais sequer nutrientes, né? Ele já foi aí absorvido todos os nutrientes. No intestino grosso, né, o quilo ele vai subir aqui, né, pelo colo ascendente, depois ele vai seguir pelo colo transversal, descer pelo colo descendente, até chegar ao sigmoide, certo? Durante todo esse processo, continua-se havendo absorção de água, não toda, porque as fezes precisam estar umedecidas para que facilite o seu percurso e que não cause dor e nem desconforto, certo? E também a absorção de vitaminas, a absorção de sais minerais, né? O intestino grosso faz essa parte também, né? E aí depois que ele chega aqui, que ele baixa no colo descendente, ele chega ao sigmoide. O sigmoide é onde fica ainda já as primeiras fezes assim, esperando ali para poderem ser evacuadas, certo? Depois que elas já estão prontas para ser evacuadas, ou então quando a gente começa a comer alguma coisa e de que o movimento peristáltico começa a fazer com que o alimento desça, esse movimento peristáltico que está fazendo o alimento descer aqui, ele está mexendo com todo o organismo, tá bom? Com todo aqui o tubo digestivo. Então ele vai fazer com que as fezes que estão aqui as fezes que estão aqui no sigmoide vão para a ampola retal, aqui para o reto, certo? Para justamente o sigmoide ficar livre para quando essa outra comida que entrou ser processada, ela possa ficar aqui. Tá certo? E depois do reto, né, ele segue para o ânus e do ânus é evacuado. Tá bom? Então, só retomando aí as partes que a gente pode já ir aí gravando os nomes, né? Vai ser o vestíbulo da boca, tá bom? Que é esse primeiro. Aqui a cavidade bucal. Aqui nós temos a faringe. Aqui embaixo, que se deita sobre a laringe para evitar que ela tenha alimento entrando aqui nessa cavidade, é a epiglote, tá bom? Aqui abaixo da epiglote tem a laringe, certo? Acho que é onde vai estar as cordas vocais, né, e tal, como eu já falei. E aqui nessa outra passagem, que é justamente por onde o alimento deve seguir, né, a gente tem o esôfago. Mais adiante, a válvula cárdia. Depois da válvula cárdia, o estômago, que como eu disse, também eu não coloquei as setas, mas esse estômago se divide em fundo do estômago, corpo do estômago e antro pilórico, certo? Pouco mais à frente aqui, entre o antro pilórico e o duodeno, a gente tem a válvula pilórica, né? Que esse estômago ele não vai ficar soltando o bolo alimentar transformado em quimo de uma vez para cá, não, para o duodeno. Ele vai fazendo isso aos poucos, por quê? Porque o duodeno leva tempo para fazer a digestão desse alimento, porque ele é um órgão pequeno, certo? Ele é uma alça pequena e que tem que fazer a maior parte do processo digestivo. Então, o estômago vai liberando isso para cá aos poucos, tá certo? Então, aqui no duodeno, né, a gente já viu aqui, ó, a vesícula biliar, acredito que eu não falei nela, né? Pronto, a vesícula biliar fica aqui bem embaixo do fígado, tá bom? Esse fígado, ele vai processar a bile, né? A vesícula biliar, ela não processa nada, ela apenas armazena, certo? A bile desce para a vesícula e fica aqui, até que o alimento chegue ao duodeno já na forma de quimo, tá bom? E aí a vesícula vai liberar a bile para quê?
para que esse alimento, para que esse quimo seja emulsificado, né, para que ele tenha a sua gordura diluída e assim ela possa ser melhor absorvida. Ao mesmo tempo que o fígado, aliás, que a vesícula biliar vai estar liberando aqui bile pro duodeno, né, o pâncreas vai estar liberando bicarbonato de sódio para diminuir a acidez do quimo e também vai estar liberando os sucos pancreáticos, né, para fazer a quebra aí das proteínas e dos carboidratos, tá bom? Para que possam ser absorvidos aqui pelo jejum, certo? Saiu do duodeno, ele vai para o jejum. Aqui no jejum os nutrientes serão absorvidos, tá bom? E vão seguir esse caminho todo até chegar aqui, ó, ao íleo. Esse aqui, ó, é o íleo, que se encontra com o intestino grosso na região do seco. Na extremidade do seco, a gente tem o apêndice, tá certo? Aqui é o apêndice, ó. Esse aqui é o seco, tá bom? Essa setinha aqui é referente ao intestino grosso, mas aqui ao invés de colocar intestino grosso, vocês podem colocar já o colo ascendente, tá bom? Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, certo? O sigmoide, ampola retal, reto, né, aqui, e o ânus, tá bom? Pronto, gente, é isso aí. A parte mais macro da coisa, né, é essa aí. Claro que tem muito mais estruturas envolvidas, né, tem uns nomezinhos aí bem mais capciosos do que esse, mas é importante o quê? Nesse primeiro momento, que vocês entendam este percurso do alimento, desde quando entra pela boca, né, pela cavidade bucal ali, né, que entender esse percurso até que se chegue no ânus, né, desde quando ele entra pela cavidade bucal até sair pelo ânus, tá bom? Entendendo isso aí, por onde ele vai passando e a função de cada órgão, aí já tem umas questõezinhas aí garantidas na prova, tá certo? Espero ter ajudado e aí, como eu prometi, eu vou ver se eu acho algum vídeo que explique bem aquela parte lá dos dutos, tá bom? Do fígado, certo? Da vesícula biliar e tal. Mas caso eu não encontre, eu faço outro videozinho desse, tá certo? Pois abraço e até mais.